Só eu, só. Já estamos, né? Deixa eu ver aqui. Boa noite a todos e todas. Boa noite você, meu amigo, minha amiga. Hoje nós iniciamos um novo projeto chamado Teologando Entre Amigos. Deixa eu só te dar uma explicaçãozinha mais ou menos do que é isso. Nós estaremos abordando diversos temas. Religião, política, economia. O que tiver em foco na semana, a gente vai estar abordando isso, entendeu? Nós queremos abrir uma frente de diálogo com você, e à medida que você for entrando e você tiver alguma dúvida sobre qualquer questão, você pode já mandar sua mensagem, conversar com a gente. Não vamos fazer um monólogo, mas sim um diálogo aberto, franco. Qualquer dúvidazinha que você tenha, a gente vai estar aqui para esclarecer. Os meus entrevistados. Hoje, contamos com um amigo de longa data e me deixa muito feliz tê-lo comigo, né? São tantas emoções e emoções que nos deixam assim, cada dia mais felizes. Agora mesmo estava conversando com ele um pouquinho antes de começar e ele abriu para mim que esse ano está sendo um ano abençoado para a vida dele. E hoje, eu quero... Já abriu aí para você, mas eu quero convidar o meu amigo Adão Gomes. Ela abriu antes. Um abraço. Fala aí, Adão. Privilégio muito grande, meu amigo, meu irmão, o pastor Cláudio. Nós convivemos ali na Faculdade de Teologia da Igreja Metodista e em todos os lugares que a gente passa, no trabalho, na faculdade, seja onde a gente for, a gente faz colegas e amigos. Que bom que você foi meu colega de classe e se tornou meu amigo. Isso é muito bom. E Pra como mim a gente também... é Cristo, você sabe, né? Vai ter que me suportar a eternidade inteira. Mas vai ser tranquilo, cara, sabe? Suportar você, estar com você e outros amigos que a gente fez nessa caminhada, né? Isso, suportai-vos uns aos outros. Não, mas é gostoso estar entre amigos, fazer essa parceria, né? Adão, se apresenta para o povo, para quem não te conhece. Sim, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui ao vivo da cidade de Santana de Parnaíba, São Paulo. Educadora Adão Gomes, da Igreja Metodista, em Santana de Parnaíba. Quero deixar aqui o meu boa noite, a paz do Senhor, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você for assistir esta live. Deixar os meus parentes e amigos que estão assistindo lá em Minas, no Rio, no Espírito Santo, no Brasil e fora do Brasil. E também em Teresópolis, Rio de Janeiro, aqui em Santana de Parnaíba, São Paulo, todo o estado de São Paulo, e também os irmãos, né, da Igreja Metodista, aqui em Santana. Minha esposa, Rosirene, que me acompanha aqui, e que nós possamos realmente ter um bate-papo legal. A você que não me conhece ainda, um prazer estar com você também, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre missão, conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Cláudio, cadê você, Cláudio? Estou aqui. É que a gente como eu falei antes, o embrião de um projeto e a gente está começando a conhecer esse embrião, esse projeto, né? Vai ter horas que a gente vai dar uns errozinhos assim, né? Mas daqui a um tempo nós vamos estar perfeitos. E deixa eu me apresentar. A gente aprende junto. E deixa eu me apresentar também. O Adão me chamou de pastor. Aqui eu sou entrevistador, né? Meu nome é Cláudio Luiz. O projeto Teologando partiu assim de uma inspiração de um amigo, o pastor André, que também estudou com a gente, né, Adão? Um bom amigo. O momento que nós tivemos em São Paulo durante 4 anos, aprendendo muito lá naquela faculdade, Casa de Profetas, e hoje a gente está tentando colocar
em prática alguma coisa, aproveitando, sim, dessa ideia de unidade que nós temos, amizade, né? Aí a gente pode convidar vários amigos. Só para você entender, eu achei que seria difícil, Adão, fechar uma agenda de pelo menos um mês. Cara, eu consegui fechar 2 meses já de agenda com o pessoal. Que bom, que coisa boa. Tá bom. E aí, como eu estava falando para o pessoal, não sei se você chegou a ouvir, nós vamos falar de diversos temas. Hoje, aproveitando a presença do educador, do pastor, a gente vai falar sobre missão. Missão em tempo de pandemia, como fazer, né? Mas vai ter outros momentos que a gente vai falar de outros assuntos, vai abordar outras ideias. Aquilo que tiver mais em voga no momento, a gente vai poder trabalhar isso. Como economia. Hoje, a gente vai, durante essa conversa, nós vamos ter uma inserçãozinha sobre racismo, que eu acho que é uma coisa que compensa conversar e tem que ser conversado. E eu na leitura, né, se falar que eu lembro, vão falar que eu sou muito velho. Que na década de... Adão, não sou eu. Adão é você. Eu nem na história estou ainda. Adão, mas em 1960, na década de 60, no período de maior concentração de racismo nos Estados Unidos, Marlon Brando, ator americano, que fez, entre outros filmes, o Super-Homem, ele apoiou a causa do não racismo. Entendeu? O que passa para mim e para você, para quem está nos assistindo, que essa questão racial é somente uma coisa que botam na nossa cabeça, que criam. Porque ninguém nasce racista. Ninguém nasce racista. Ele é trabalhado na sua infância e na sua psique para se tornar um cidadão dessa forma, preconceituoso. E, como eu citei o Marlon Brando, ele apoiou e chamou para perto dele pessoas negras, negros mesmo, fala? Ou pretos? Hoje em dia, um pouco, a gente tem que... Negro. Preto. Negro. É preto. É negro. Negros? Vamos tratar de negro, então. Estou com a minha esposa negra aqui do lado. Então tá bom. Você fica... E ele chamou para perto dele pessoas negras, entendeu? Para poder mostrar que isso não existe. Somos todos um. Assim como disse o autor americano num poema célebre, se cortar nossos pulsos não sangramos, se nos ferirem, se nos baterem, nós não sentimos dor. Então, da mesma forma, somos todos iguais perante Deus e perante o homem. Mas vamos começar, Adão. Querido, vamos lá. O primeiro tema que a gente podia trabalhar agora era missão no trabalho. Eu sei que tem muita gente que fica perdido nesse tema. O que você tem para a gente? Vamos lá. Eu fico muito à vontade em falar desse tema, né, sobre esse assunto missão, porque a Igreja Metodista em Santana de Parnaíba esse ano, e eu tenho o privilégio, né, convite do pastor Lucas, da Amanda, sua esposa, de trabalhar com a escola dominical, ser superintendente da escola dominical. E nós estamos desenvolvendo exatamente esse tema, o tema de missões. Uhum. E aí, a missões tem várias vertentes. Uma vertente é exatamente essa, a questão da missão no trabalho. É fácil fazer missão no trabalho? Não é. É difícil, é complicado. Por que é complicado? Porque, às vezes, você vai encontrar aquele colega lá que você gosta muito, aquele colega que não te dá trabalho, aquele colega que é bonzinho, que faz tudo direitinho. É muito fácil conviver com essa pessoa. Mas e na hora de conviver, de fazer missão com a pessoa que é difícil? É a pessoa que, vamos dizer assim, vou colocar aqui entre parênteses, insuportável. Aí você tem que suportar. E você tem que trabalhar essa pessoa, você tem que amar essa pessoa. Não dá para pensar numa missão
numa igreja que se fecha, que pensa só naquilo que é bonzinho. Você estava falando aí na questão do racismo, né? E a igreja, de um modo geral, ela tem muitas culpas. Ela carrega muitas culpas, muitas das vezes pela omissão, muitas das vezes porque nós gostamos daquilo que é certinho, é correto, de acordo com a nossa opinião. Uhum. Então, se eu chego num ambiente de trabalho, que é um ambiente, muitas das vezes, de conflitos, que você passa, às vezes, 8 horas ou mais por dia no ambiente de trabalho, é um ambiente de conflito, eu preciso evangelizar ali. E aí? Como é que faz? Então, Nós temos aqui, por exemplo, eu quero citar só 3 exemplos aqui. Esther, rainha, ambiente de trabalho. Neemias, de copeiro a governador, ambiente de trabalho. uhum. E eu vejo aqui um assunto que eu gosto muito, um personagem que eu gosto muito, que é Daniel. Né? Daniel, as pessoas procuravam alguma coisa contra ele e não encontravam. A única coisa que encontraram foi aonde? Em relação à religião, em relação ao Deus dele, porque ele não dava motivo no trabalho dele para que as outras pessoas falassem. Então, o grande desafio, Cláudio, pastor Cláudio, do trabalho, de ser missionário no trabalho é esse, porque a gente precisa trabalhar não com palavras, mas com atitude. Porque o que adianta eu chegar no meu trabalho com a Bíblia na mão, cantando, falando de Jesus, dando glória, mas se as minhas atitudes no meu trabalho não são atitudes de cristão, se eu sou aquele funcionário relaxado, descompromissado, aquele funcionário que passa a perna, que rouba a empresa, que dá mau testemunho na empresa, como eu vou fazer missão no trabalho dessa forma? Então, é aqui para mim o ponto. O grande desafio da missão no trabalho é esse, que a missão no trabalho ela é muito mais com atitudes do que com palavras. Então, Adão, assim, claro que você vai ter, igual você falou aí, a questão de pessoas que você não tem um bom relacionamento, né, no trabalho. Mas como é que você sugeriria para esse nosso amigo, essa nossa amiga que está nos vendo, quebrar esse paradigma, essa questão? Porque a pessoa, ela enquanto cristão, eu vejo isso, né, percebo isso, ela tem que ser um diferencial onde ela está. E eu digo cristão, não vou falar só do protestante. Eu estou abrangindo essa palavra cristão para o nosso irmão católico e os outros irmãos de outros segmentos. Entendeu? E o que você falaria para ele? O que ele deve mudar na sua postura? Eu volto a falar que a primeira coisa é a questão da atitude. No nosso trabalho, no nosso ambiente de trabalho, a nossa postura, ela fala muito mais alta do que as nossas palavras. Eu vejo muito hoje situações de pessoas que são cristãs e estão no trabalho e que falam muito de Jesus, até louvam durante o trabalho, maravilha, mas não dão testemunho cristão. E às vezes fala, por exemplo, fala mal da igreja no ambiente de trabalho, fala mal do pastor no ambiente de trabalho, e depois convida a pessoa para ir na igreja. Você fala assim, pô, se você reclama da igreja, reclama do seu pastor, o que você está querendo que eu faça lá? E aí, agora entrando naquilo que você falou, da pessoa que é difícil de conviver. Olha, não existe outro segredo. O segredo é o amor. Nós precisamos amar o próximo. Nós vamos amar a pessoa que é diferente. Não é amar a pessoa que pensa igual a gente, que age igual a gente. Porque aquela pessoa que é insuportável para mim, de repente ela me acha insuportável também. Então nós temos que pensar em algumas coisas. A gente precisa orar. Orar. Colocar o nome dessas pessoas numa lista de oração. Se possível, levar para a igreja. Eu estou falando de coisas da vida prática. Tá? Você tem lá uma pessoa no seu trabalho que você tem dificuldade de relacionamento com ela. Sabe qual é o meu conselho para você? Além de orar muito por essa pessoa e amar muito essa pessoa, leve essa pessoa para a igreja. Mas, Adão, aí vamos abrir deixa eu abrir um lequezinho aqui. E essa pessoa que ela não tem vida de igreja, vida em comunidade, ela se diz evangélica ou se diz cristã,
mas ela não tem a vida de comunidade. Eu acho que muito disso aí a gente vê acontecendo, né? Sim, é por isso que nós vamos colocando essas coisas. Você tem muita gente no ambiente de trabalho que tem um nome de cristão. E isso atrapalha quando você está desenvolvendo a missão. Mas aí as suas atitudes vão ter que mostrar o diferencial. Mais do que palavras, as suas atitudes vão ter que ser um diferencial para a pessoa que só diz que é cristão e não é. A pessoa precisa enxergar na gente algo diferente. Eu tenho um amigo, pastor Venildo dos Santos, amigo querido, lá de Leopoldina. E ele sempre citava um exemplo, às vezes, que acontece muito. Lá na Tailândia, em Burkina Faso, nesses lugares assim. Na igreja do Brasil, nas igrejas do Brasil, não, que é o Cristão 007, que ninguém conhece, mas ele se diz cristão, mas quando está no serviço, ninguém sabe que ele é crente. Ele não tem o prazer em testificar a sua missão. Você sabe uma coisa? Uma coisa que me preocupa muito é que eu vejo as pessoas, por exemplo, falando de missão. Eu quero ser missionário. Desde a minha meninice, lá em Manhuaçu, Minas Gerais, eu via na igreja pessoas, eu quero ser missionário lá no exterior, quero ser missionário em vários lugares difíceis. Aí você pergunta, o que a pessoa faz enquanto missão? E é por isso que nós abrimos, inclusive, esse tema aqui na igreja. Quando a gente debate missão no trabalho, que é o que a gente está falando agora, missão na família e missão dentro da própria igreja. Por quê? Eu quero ser missionário lá fora, mas eu não faço nada aqui. Eu não sou capaz de testemunhar o Cristo que eu acredito no meu ambiente de trabalho. É o que você falou. O cara é agente secreto. Ele é tão secreto que... Né? Então não dá. Aí eu falo assim, eu quero que a igreja invista em missões, quero que a igreja me mande para fora, aí faz campanha de oferta, de um monte de coisa para ir para fora. Tudo bem, eu sei que tem pessoas chamadas para fazer a missão fora, mas eu não consigo acreditar em quem quer fazer a missão fora se a pessoa não faz a missão dentro, no ambiente em que ela está inserida. Mas é difícil. Mas claro que é difícil, não é fácil. Né? É muito mais fácil eu falar com um desconhecido, porque o desconhecido não conhece as minhas atitudes. Agora, você falar de Cristo com alguém que passa 8 horas por dia trabalhando com você, e a pessoa fala assim, poxa, Adão, você está falando de Jesus para mim? Que Jesus salva, que ele liberta. Mas que libertação é essa que você não teve ainda? Aí é o desafio. Isso, não, é desafiante e também, cara, você não conseguir em nenhum momento expressar a sua fé, expressar o para que você foi chamado, é complicado, né? Mas eu vou te falar que eu já tive pessoas assim próximas, que ela cantava, ela até orava no trabalho, mas quando era de fato que ela era chamada para se posicionar enquanto cristã, essa pessoa ela se perdia. Por quê? Você via que ela tentava levar vantagem sobre o outro. Entendeu? É muito comum, né? E outras questões as pessoas querendo levar vantagem, as pessoas se omitindo diante de temas, igual você colocou a questão do racismo e tantos outros temas que você vai discutir nas suas lives, no seu canal, as pessoas, nesse teologando entre amigos, né? As pessoas, às vezes, se omitem diante de problemas da sociedade. A igreja não pode se omitir. A igreja tem que se posicionar. E verdade. Eu, como cristão no meu trabalho, eu entendo que eu tenho que me posicionar. Não, e você pensa... Eu vou tentar esmiuçar um fato histórico aqui. Quando há a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, a igreja do Sul é invadida pela Igreja do Norte. A Igreja do Norte era uma igreja, eu digo igreja metodista no caso, era uma cidade, o Norte era uma parte do país que era industrializado, e o Sul ainda era escravocrata. Os homens que ali estavam, todos os homens, né, de religião, eles eram senhores de escravos. Quando eles são conquistados pelo Norte, esses senhores de escravos vêm para o sul do continente, para a América do Sul.
e trazem com eles os seus escravos, e aqui continuam perpetuando. E como eu falei para você, isso é um enfoque geral, tá? Faço meia-culpa nossa também, a igreja, que por muito tempo se calou sobre questões que são, como você falou, essenciais, dela se posicionar. A questão do racismo, a questão do preconceito. Eu acho que a gente tem que se posicionar de uma forma mais botar a cara a tapa, a verdade é essa, né? Mas o caso, Adão, nós sempre nos escondemos através da religião. É a mesma coisa que a gente faz no serviço, quando a gente vai falar de outra pessoa, a gente sempre se esconde na religião. Entendeu? A gente não quer assumir responsabilidades, a verdade é essa. Então a gente sempre gosta de jogar a culpa no outro. A culpa foi Deus, ou foi o diabo, desde o paraíso, lá do Adão do paraíso, que a coisa é assim, lá no Gênesis, né? Do primeiro Adão. O primeiro Adão, sempre jogando a culpa no outro, e não quer assumir responsabilidade. E a religião também, às vezes, é uma máscara. Quando eu coloco, por exemplo, eu sou cidadão do céu, eu não sou aqui do mundo, eu não tenho nada com as coisas aqui, e com esse discurso fajuto, durante muito tempo, e ainda hoje, gente que se esconde dos assuntos da sociedade. A igreja precisa ser sal, ela precisa ser luz do mundo, ela precisa realmente mostrar a sua cara, mostrar o que é o aspecto do reino de Deus, qual que é a postura de um cidadão do reino de Deus. Né? Então, por exemplo, eu estou lá em outro país, eu não sou daqui, então eu não tenho nada com o que está acontecendo aqui. Claro que eu tenho, eu não posso envergonhar o meu país, a minha postura. Então, como cidadãos dos céus, como embaixadores do reino de Deus aqui, a gente tem sim que se posicionar em relação às coisas da sociedade, às coisas que acontecem ao nosso redor. Verdade. Adão, deixa eu só fazer uns agradecimentos aqui, o pessoal que está com a gente aí. Mandar um abraço para Sandra Alves, que a gente chama tão carinhosamente de Baiana, para ela, para a família dela, para o Douglas, para a filha. A minha irmã Cida, lá de Além Paraíba. A Vânia de Caparaó. O Ademilson, trabalhou comigo lá na Plaminas. O Igor, de Leopoldina. Deixa eu ver mais quem. Por enquanto só esse. Mas olha, a gente está tendo uma audiência legal, Adão. Então, você me diz que no trabalho, assim como no trabalho, a gente se posiciona. Né? Nos posicionamos. Sim. E na igreja? A missão dentro da igreja? É o primeiro desafio, né? Eu gosto dos textos lá de 1 Coríntios, por exemplo, 1 Coríntios 12, do 1 ao 11, fala a respeito dos dons. Uhum. E do 12 ao 31 fala da unidade, do corpo, né? Que o dedo não pode dizer que é melhor do que a mão, o braço não é melhor do que o olho, nenhuma parte do corpo é mais importante que a outra. Todos os membros juntos formam o corpo. E às vezes a gente vem com uma história, com uma balela. Qual o seu dom? A Igreja Metodista, por exemplo, vive, né, a experiência dos dons e ministérios. E às vezes você encontra a pessoa sentadinha lá no canto dela e pergunta: qual o seu dom? O dom é do canto. Você gosta de cantar? Não, meu dom é de ficar no canto quietinho. Não existe dom de ficar no canto quietinho. E aí volta naquela coisa que eu falei anteriormente. Volta aquilo que eu falei anteriormente. Aí eu quero fazer missão. Pastor, eu senti de Deus de fazer missão lá no exterior, de fazer missão no Nordeste. Mas o que você faz dentro da igreja? Né? Adão, a igreja tem espaço para trabalhar. Tem gente que canta. Eu, por exemplo, não sei cantar. Eu faço parte de um grupo aqui, no WhatsApp, o grupo Velha Guarda da Fé. Essa semana me edificaram, o pessoal cantando, que bênção. Eu não sei cantar, eu faço coreografia, eu levanto a mão, bato palma, né? Tem outro que é bom na mensagem. Eu, por exemplo, vou lá para frente para transmitir a palavra, eu tenho facilidade. Nós estamos aqui fazendo um trabalho aqui agora que muita gente fala assim: eu não tenho coragem de fazer, eu tenho vergonha de estar na frente das câmeras ou estar pregando, mas tem espaço para todo mundo. A igreja tem ação social, a igreja tem a questão da alimentação que se prepara nos eventos, tem a limpeza, tem um monte da mesa do altar que é preparada, tem um monte de situações na igreja
E tudo é missão. Tem espaço para todo tipo de trabalho na igreja, para todo mundo trabalhar. O que não dá é para você ficar na igreja, o que eu não consigo entender, só para concluir, o que eu não consigo entender é a pessoa que fica parada dentro da igreja, quietinha, sentadinha, não faz nada, vou assistir o culto, e fala que tem um chamado para fazer missão lá fora. Ela não entendeu o chamado ainda, porque o nosso chamado começa dentro da igreja, tem trabalho para todo mundo. O professor... Tem trabalho, dá trabalho. É verdade. O professor Luiz Carlos Ramos, nosso amigo querido, mestre de liturgia, ele apresenta culto ou liturgia como serviço. Serviço. Né? Como um serviço. As pessoas, às vezes, elas pensam que para exercer um serviço, ele tem que ser esse que a gente está fazendo. Eu lembro que, quando eu era um pouco mais jovem, há uns 3 meses atrás, eu limpava muito banheiro, lavava o que precisasse, entendeu? Capinava, e nada disso me era caro. Fazia por prazer, por gostar, sentir vontade de estar na igreja. Mas isso só foi um exemplo. Há pessoas que elas precisam ser direcionadas. Você sabe disso. Pessoas que precisam saber o que... Olha, você vai fazer isso aqui. Mas a liderança precisa direcionar. Com certeza. Mas o ponto seria esse. Tem gente que espera que um anjo do Senhor apareça com as asas abertas, 2 cobrindo os pés, 2 cobrindo o rosto, e uma voando, uma batendo, e fale para ele: olha, meu filho e minha filha, é hora de você pegar e deixar de ser crente prego e começar agora a trabalhar. Não é isso? Ou eu estou enganado? Não, é isso mesmo. E é interessante porque quando Jesus vai chamar os seus apóstolos, onde ele chama os 2 apóstolos? O que ele está fazendo? Tipo, indo por mundo, vai. Mas quem já está trabalhando? Jesus chamou pessoas que estavam trabalhando, não pessoas que estavam paradas dando trabalho. E nada acontece, igual você falou, nada, não é um anjo que desce do céu, por exemplo, e coloca os inários lá no banco. No final do culto, não é o anjo que aparece e tira os inários. Né? Que abre, que acende, que apaga a luz, que vê uma coisa, que vê outra, que faz a limpeza do templo. Quando tem aqueles lanches maravilhosos na igreja, a gente gosta muito de comer, né? Alguém prepara aquele lanche. Alguém faz as doações, alguém prepara. Alguém limpa depois que todo mundo comeu e ficou de barriga cheia e vai embora. Alguém tem que ficar ali limpando. E às vezes a gente fica assim: eu não sei fazer nada, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Mas na hora que você vê o servicinho aparecendo para você assim, o que você faz? Dá no pé. Você já comeu, viu que está terminando o evento, vai sobrar para alguém limpar, eu vou embora. Isso também é missão. Missão não é só orar lá na frente pelas pessoas. Missão da intercessão. Enquanto o pastor está pregando, enquanto o ministério do louvor está ministrando, batalha espiritual, a gente precisa ministrar, a gente precisa interceder, precisa de... Tudo isso é missão. Uhum. Mas, Adão, a gente está falando somente da questão estrutural de igreja, certo? O templo em si, a convivência ali do templo, a proximidade. Mas agora, para esses dias que nós estamos vivendo, como é que nós conseguimos fazer missão com a igreja fechada? Como fazer essa missão? Ótimo, ótima questão. Primeiro, eu quero falar um pouquinho da igreja aberta primeiro. Vou só fechar a questão da igreja aberta para a gente ir na igreja fechada, tá? Beleza. Igreja aberta, uma coisa que é super importante para mim, que eu deixei para destacar agora, depois das primeiras coisas estruturais que eu coloquei, que eu acho que tem uma relevância muito grande, tudo é relevante, mas eu acho isso fundamental, é a questão da recepção, do acolhimento. Esse é um trabalho, é um ministério que precisa ser desenvolvido na igreja, que falta muito na igreja e que muitas das vezes a gente não faz. Então, o visitante vem na igreja, participa às vezes senta nos bancos lá do final
e a gente está cá na frente louvando, quando termina o culto, a gente se fecha na frente também, passando, cumprimentando os irmãos, e o visitante ir embora. Não tem aquele trabalho do acolhimento. Então, olha o trabalho. Olha a missão dentro da igreja. Acolher as pessoas que estão chegando. E quem que vai acolher na igreja? Aquele que está dentro do meu padrão, né, daquele estereótipo que eu, né, vejo como o cara. Não. Aí vem a questão da acepção de pessoa, do racismo, de diversas situações. Pessoas de religiões diferentes, de opções sexuais diferentes, pessoas em diversas situações que você vai acolher na igreja. Quem chegou tem que ser bem acolhido, tem que ser bem recebido. E aí, agora, o que você falou. E agora, na pandemia? Agora, na pandemia, a gente precisa continuar acolhendo essas pessoas. Olha que oportunidade grande que o Senhor está nos dando. Hoje nós estamos falando para muita gente. Depois que terminar essa live, muitas outras pessoas vão poder assistir ainda, que a gente vai compartilhando. Olha que coisa interessante. Aquela palavra que atingia só a última pessoa do último banco, agora atinge muito mais gente. E a gente tem que levar essa palavra. Mas a gente precisa saber como estão as pessoas. Será que as pessoas estão precisando de alguma coisa? As pessoas estão sem trabalho. As pessoas estão com dificuldade financeira. As pessoas estão com problemas espirituais. Aqui em casa, graças a Deus, o meu lar é uma bênção. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma em ficar aqui dentro de casa com a minha esposa. Se eu precisasse ficar quantos anos fosse ficar aqui dentro de casa com a minha esposa, graças a Deus, uma bênção. Mas hoje mesmo à tarde eu estava conversando com uma pessoa que o lar é um problema, o lar é uma dificuldade. Então, existe a questão da violência doméstica, existe a questão do atrito, né, do convívio familiar entre o marido e a mulher, os pais e os filhos, que às vezes não dá nada bom, e está todo mundo ali dentro de casa, tendo que conviver mais tempo juntos. A gente precisa dar atenção para essas pessoas, né? E hoje a gente tem as redes sociais. Naquela época, né, antiga, né, tem que ligar, tem que fazer interurbano, né? Hoje você tem o WhatsApp, você tem o Facebook, você tem um monte de situações que você consegue conversar com as pessoas. E a gente não pode deixar as pessoas esquecidas. Sexta-feira passada, eu estava conversando com o pastor sobre isso. Pastor, vamos ver aqui. Né? Eu sou bem de gráfico, de planilha, sabe? O pessoal da casa primeiro, da igreja. Aí aqui, como é que tá? O pessoal está participando das lives, o pessoal está respondendo as mensagens, está assistindo os vídeos. Vamos acompanhar o nosso povo para não ficar ninguém perdido. Aí o pessoal que não é tão próximo da comunidade. Nós temos que chegar junto dessas pessoas também. Como é que tá? Como é que não tá? Está precisando de alguma coisa? É o acolhimento que a gente já tem que fazer no presencial e que a gente tem que continuar fazendo agora no período de afastamento. Verdade, verdade. Eu percebo, Adão, que há uns anos atrás a gente tinha uma dificuldade grande, nós metodistas, no caso, com o fato de nós não sabermos lidar com a mídia. Com isso que a gente chama da internet, as redes sociais e as demais redes. Era até um questionamento nosso na faculdade. Deus abre uma oportunidade grande dessa, que é uma oportunidade maravilhosa, de nós estarmos inseridos. Hoje você vê todo mundo aprendendo a trabalhar. A exemplo nosso. Esse é o primeiro teste nosso de uma entrevista, né, de um talk show, que a pessoa vem, aparece e conversa, né? E agora as questões de culto. Antes a gente não estava conseguindo fazer isso. Como é que Deus consegue? Como é que Deus trabalha nos momentos de crise? Sabe? Nós podemos abraçar todos e todas agora. A igreja, como disse John Wesley, o mundo torna-se sua paróquia de fato. Exatamente. É um desafio, né? É um desafio, Cláudio. Desafio, por exemplo, que a igreja civil... Você falou que a igreja metodista, durante um tempo, ela ficou longe das redes sociais, da mídia. E a gente até, às vezes, criticava as igrejas que iam para a mídia. Né? E tem que falar a verdade. A gente criticava, o pessoal está lá na televisão, os pastores das midiáticos, os pastores da televisão. E agora nós nos deparamos com a situação
em que nós somos obrigados a usar a mídia. Porque se num tempo desse de quarentena, de pandemia, você não usa a mídia, como faz? E aí a gente teve que se reinventar. Sair da nossa caixinha do templo e falar, poxa, agora eu preciso alcançar as pessoas. E aí fica o desafio. Porque depois que passar a pandemia, como que nós vamos fazer? Nós vamos voltar para o nosso grupo da igreja local? Não, não dá. Não dá para ficar só na igreja local. Porque as pessoas que estão acostumadas a ouvir o Adão, ouvir o Gláudio, ouvir tantas outras pessoas nas redes sociais, vão querer continuar ouvindo. A gente precisa continuar levando as pessoas. O trabalho é dobrar, triplicar, não sei. Porque a gente vai ter que atender o trabalho presencial, mas a gente não vai poder deixar isso aqui mais. Não Você vai. falou que tem uma agenda para 2 meses, né? Isso. É isso? Isso. Então, e depois? Depois vai ter que continuar. Daqui a 2 meses, vamos supor que esteja tudo em ordem. Se Deus quiser, vamos colocar. Agora eu vou preocupar com a igreja local, eu não preciso mais fazer o teologando entre amigos. Eu preciso fazer o teologando entre amigos, por quê? Porque eu preciso continuar alcançando as pessoas, né? Eu tenho visto aqui na hora das lives, pessoas que estão assistindo, né? Às vezes o pastor Lucas está fazendo culto de oração, estudo bíblico, dirigindo culto de domingo, pessoas que nunca foram na igreja, pessoas que não têm contato nenhum com a igreja, estão lá assistindo as lives. Aí o que a gente faz? Pega o contato da pessoa, conversa, bate um papo, depois eu quero você lá. Mas e se a pessoa não for? Eu vou abandonar a pessoa aqui na pandemia? Eu não posso abandonar a pessoa na pandemia. Eu tenho uma máxima comigo, né? Isso é uma coisa que eu gosto e eu trabalho muito isso. Eu busco todo mundo. Eu sempre gostei de acolher todo mundo. E eu sou o último a desistir da pessoa. Sabe? Quando você tem essa abertura que a gente está tendo, de estar na mídia, de estar nas redes sociais, nós temos que aproveitar, assim como você falou. Exemplo, um dia desse eu estava conversando, estava fazendo a live do culto, foi de domingo, culto de domingo. E uma pessoa de outro país estava falando, estava assistindo. Aí que eu lembrei daquela frase que eu usei do Wesley, que o mundo virou a paróquia. O mundo virou a paróquia. E a demonização, posso usar essa palavra, né? Demonização das mídias sociais, elas estão repreendidas, caem por terra. Assim como Agostinho falou, que nós temos que vencer os nossos demônios, né? Nós acabamos de derrubar um demônio. Com certeza, glória a Deus. Verdade, amém. Que é essa de nos prendermos a essa questão que você que está na mídia, você está com parte com capeta, desculpa a expressão. E não é. Não é? Não é. A gente tem, claro, o uso me ajuda com a palavra, o uso benéfico e o uso ruim. Todas as situações, em todos os lugares, todos os recursos, se forem bem utilizados, né, é bênção. Você não pode utilizar da maneira errada, mas tudo que você utilizar da maneira correta, dentro do princípio do padrão cristão, você vai estar alcançando as pessoas e com certeza vai ser uma coisa benéfica, alguma coisa que vai trazer fruto do seu trabalho. Eu acho realmente isso que você falou é muito forte, muito profundo, né? E nós precisamos realmente, nós estamos vivendo um tempo histórico para nós e para as pessoas. Para nós, porque nós estamos sendo desafiados a ir além das 4 paredes. Desafiados porque depois que passar, a gente não vai poder deixar isso de lado. Eu estou sempre batendo nessa tecla, porque parece que eu estou assim, sabe, vendo gente falando, acabou. Eu posso desligar o computador, posso desligar o celular, sair da internet e voltar para o meu templo. Não, você não pode. Você vai ter que voltar para o templo. Vai ser muito bom a gente voltar para a comunhão, mas a gente não vai poder deixar esse recurso aqui do lado, porque tem almas clamando. E, por um outro lado, é um tempo histórico para as pessoas do mundo todo, porque vai
como é que fica a desculpa? Eu falei isso com uma pessoa aqui semana passada, final de semana. Você antes tinha desculpa de não ir na igreja. É longe, é cansativo, cheguei do meu trabalho, estou cansado. Agora a igreja está dentro da sua casa. Culto de oração, 6 horas lá por mim? 6 horas lá por mim, não. Liga na live lá do pastor, estou tendo culto de oração e vamos orar junto. Estudo bíblico, tá na sua casa. Culto de domingo, Santa Ceia na sua casa. Então, mas, Adão, as pessoas do deixa eu só fazer um parênteses aí. Hã? Me permita fazer um parênteses aí. A palavra de Deus diz que não abandoneis vossas congregações, né? Participando, conjunto, alguma coisa assim. Eu tentei parafrasear. Ao mesmo tempo, Adão, nós ganhamos essa ferramenta, nós ganhamos esse objeto para poder trabalhar, mas a gente vai ter também que trabalhar as pessoas voltarem após a pandemia para dentro da igreja. Com certeza, é um outro desafio. Isso aqui não substitui. Não. Isso aqui não substitui. É uma ferramenta a mais. Mas para quem tem condição, o que eu estou falando aqui, bem colocado isso que você falou aí. Eu estou falando das pessoas realmente que moram em situações longínquas, tem dificuldade realmente, estão sendo para a pessoa não poder reclamar. Eu não sabia. Sabe aquela história do não me falaram de Cristo? Uhum. Agora, tá aí, ó. Se você quiser ficar assistindo o jornal da televisão, ficar assistindo as notícias lá que você já sabe que vai dar no jornal de hoje, no dia amanhã e depois de amanhã, você assiste. Se você quiser colocar qualquer coisa impura diante dos seus olhos, coloque. Mas você está tendo oportunidade na sua casa de ouvir a palavra de Deus. Agora, é claro, pegando o gancho que você falou, voltou, nós temos o nosso compromisso. Eu coloquei outro dia nas minhas redes sociais, quando tudo passar, é para lá que eu vou. Igreja Metodista de Santana de Parnaíba. Eu não sei para onde você vai, vá para a tua igreja, vai adorar a Deus. Quando tudo passar, a gente quer abraçar uns aos outros, orar juntos. Isso é muito bom. Quando isso passar, eu quero ir a Santana de Parnaíba. Ô, bênção! Adão, agora deixa eu pular um pouquinho, que é o urge as horas, né? Missão no trabalho, missão na igreja. E agora, eu penso que é a mais importante missão, né? E a mais complicada também, porque são 24 horas no ar. Missão na família. Como ser um cristão em tempo de pandemia dentro da sua família? Podemos pular essa? Não tem escolha. Não podemos. Graças a Deus que não podemos. O apóstolo Paulo, em Romanos 9, de 1 a 5, e principalmente nos versículos 2 e 3, ele fala da sua tristeza em relação aos seus parentes, segundo a carne, que estavam distantes de Cristo. E Paulo, nos versículos 2 e 3, ele chega a dizer que ele chorava, que ele estava com tristeza, que ele preferia estar afastado de Cristo, se ele pudesse escolher, para que os seus parentes, segundo a carne, chegassem para Deus, chegassem para Jesus. Você disse muito bem, meu irmão, é muito difícil a missão na família. E a pandemia trouxe isso para a gente agora de uma maneira muito forte, porque a gente está convivendo mais, né, dentro de casa. E além de dentro de casa, tem a família, que a gente faz os contatos, né, as videochamadas e tal. Mas família é um negócio complicado. Se trabalha uma condição, uma coisa complicada, uma situação complicada, você imagina a família. Que diga lá o José do Egito, né? Filho de Jacó, filho de Israel. Onde José teve o maior desafio da vida dele? Foi na família. Lá em Gênesis 37, os irmãos de José vendendo José. E quando José teve a oportunidade de pagar com a mesma moeda, quando José teve a oportunidade de dar o troco, o que ele fez? Ele foi benéfico para com seus irmãos. Ele foi amoroso para com sua família. Ele foi acolhedor para com sua família. Então, família, eu não posso fazer missão lá fora e não fazer missão na família. É difícil. É complicado. Mas a gente precisa desejar. Eu me lembro de uma historinha,
Glaucio, a gente estava lá em Minas, era jovem, parei na cidade de Caratinga, Minas Gerais. Você conhece? Oh, conheço muito. Um congresso de jovens, um pastor disse: eu quero que Jesus volte agora. Amém? E todo mundo começou a dizer amém, aleluia. E o pastor disse: eu não quero. E a gente arregalou o olho. Mas como que o pastor não quer que Jesus volte agora? Será que ele vai para o céu? E aí o pastor disse: olha, vocês estão dizendo que querem que Jesus volte agora porque vocês estão olhando para cima. Vocês estão olhando para o Rio de Ouro, Mar de Cristal, né? Rua de Ouro, Mar de Cristal. Agora, se vocês falarem com Deus: Senhor, me permita olhar pelo menos 20 segundos para a porta do inferno, e você puder contemplar o seu parente, o seu familiar, o seu irmão, o seu colega de trabalho, como a gente já falou, e agora falando da família, você ver essas pessoas entrando no inferno, você vai falar: Senhor, tenha misericórdia, me dá mais tempo. Me dá mais tempo. Eu quero a salvação dessas pessoas. E aí nós vamos chorar e orar como Paulo. E aí o que acontece? Qual que é o trabalho com a família? Primeira coisa é joelho no chão. Oração. Né? Muitas pessoas, a gente vai ganhar essas pessoas sem palavra. A Bíblia já fala disso aí. E a gente vai ganhar pessoas sem palavra. Joelho no chão. Outra coisa, aí volta a mesma situação do trabalho na família. Atitude. Né? Eu, determinada vez, um irmão chegou perto de mim e falou assim: olha, tem 13 anos que eu estou orando pela conversão da minha esposa. E ela não se converte, não sei o que acontece, eu oro, falo com ela, ela não se converte. E eu virei para ele e falei: meu irmão, o dia que você se converter, a sua esposa se converte também. É o desafio. Se não tiver mudança de atitude na nossa vida, se as pessoas da nossa casa, da nossa família, não enxergarem algo diferente, não perceberem diferença na nossa vida, não vai haver conversão, meu irmão. Verdade. Vai ficar o culto, não vai dar atenção na família. E qual que é o... Né, na igreja metodista, qual que é a organização? Deus em primeiro lugar, família, depois igreja. Aí você fica só lá dentro da igreja, vira um ativista religioso, não dá atenção para a sua família, não dá atenção para os problemas da sua família. E aí? Ah, mas aquele parente meu é difícil. Os irmãos de José do Egito também eram difíceis. Verdade. Mas ele foi um servo de Deus na sua família. Verdade. Adão, deixa eu... A questão da família, oração e atitude. Certo? E o mundo? Sim. E o mundo? Então, a nação, o planeta? Sim. Você vê que a gente alcançou, a gente já fez missão sem sair do lugar, né? Que a gente já fez missão no trabalho, que a gente é obrigado a ir todo dia. A gente já fez missão na família, que a gente é obrigado a conviver. A gente faz missão dentro da igreja, porque a gente está lá não para ocupar um espaço. Mas aí tem o ID. Eu tenho que ir por todo mundo, né? E onde quer que você estiver, você precisa realmente ser um representante de Deus. Aí é questão de ter postura onde quer que você estiver, usar todos os recursos possíveis. Quando nós estamos usando aqui o recurso da rede social, né, você vai usar o recurso que você puder, né, visita, caminhar, participar, ajudar realmente em missões com ofertas missionárias, oração. E se você tem um chamado para ir mais longe também. Mas onde quer que você estiver, seja no ônibus, na rodoviária, na fila, não perca oportunidade. Isso é missão no mundo. É não perder oportunidades. E eu a minha produção... Oi? A minha produção estava aqui me buzinando no ouvido, falou assim, o mundo... Você até falou sobre isso. O mundo não precisa ser o mundo, mas pode ser o mundo, que ele convive ali. Sim. Não é? E aí você não vai... Exatamente. É porque as pessoas querem fazer missão no mundo, lá no mundo. Mas e o mundo que eu estou aqui? E aí esse mundo vai ficando maior, porque eu vou pegando, assim, realmente o entusiasmo por fazer missões, e onde eu estiver,
Olha, eu vou dar o testemunho da minha mãe aqui. Minha mãe partiu para a glória em 2015. Mas entre as coisas que a minha mãe me ensinou, uma coisa era não perder a oportunidade. Era no ônibus, era na rodoviária, era no trabalho, onde quer que ela estivesse. Ela não tinha viagem a passeio. Em todos os lugares que ela estava, ela se divertia, ela conversava, ela interagia, mas ela não deixava de falar de Deus. Então, nós não podemos perder oportunidades. Verdade. Há tempo e fora de tempo. A própria palavra Há tempo e fora de tempo, exatamente. Adão, cara, deixa eu te falar. A gente tem 10 minutinhos. Eu quero já de antemão agradecer pela oportunidade que você me deu de estar comigo aqui, pelo carinho demonstrado. Foi de grande valia, sabe? Aprender com você. Você sabe que se você fosse Gamaliel, estava deitado nos seus ombros. Se você fosse Gamaliel, estava deitado nos seus ombros. Não te ouve. Viu? É aí que está o problema. Ah, agora sim. Eu disse que se você fosse Gamaliel, eu estava deitado nos seus ombros. Ô, meu irmão. Eu aprendi muito agora. Eu tenho um carinho muito grande por você, um respeito muito grande pelo que você representa, enquanto cristão, enquanto amigo. Me sinto honrado de estar participando desse primeiro Teologando entre Amigos, de diversos que você vai fazer. Eu vou continuar te assistindo nas próximas semanas. Tenho realmente... agradeço a Deus, né? Na vida há encontros e desencontros. E eu agradeço a Deus porque a gente se encontrou. Porque ele usou formas, né? No caso, a Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, para que a gente pudesse estar juntos. Isso que a gente está fazendo aqui é reflexão. A gente não é dono da verdade. O que a gente está falando para as pessoas, a gente está falando para a gente também. E é importante levantar essa reflexão, levantar esse pensamento. As pessoas que quiserem conversar com a gente depois, aprofundar o assunto através das redes sociais, fiquem à vontade. Sei que o pastor Glaudio vai estar disponível, eu também. Tem pessoas que às vezes eu gravo os vídeos no domingo, né? Vídeos pequenos, que às vezes as pessoas não têm muita paciência, coloca lá um videozinho pequeno, a pessoa assiste e fala: eu quero me aprofundar nesse assunto, pode mandar mais para mim, eu quero me aprofundar. Então, você que quiser se aprofundar, pode conversar com a gente, que a gente está... Isso, a gente vai estar à disposição, nosso amigo, nossa amiga, né? Sempre que ela precisar, através das redes sociais. Adão, só cumprimentar aqui o pastor Rogério. Lembra do nosso amigo Rogério? Rogério Barbosa? Acho que travou. Grande amigo Rogério. Isso. Sim. Mandar um abraço para ele e falar que daqui a pouco para ele também, para a gente falar com ele lá, em nome de Jesus. Agradecer. Rogério, ao Sandro Dan, meu querido amigo também. Quem estava assistindo você e o André, é o pastor Augusto também. Augusto General. Bênção de Deus, pastor Augusto. Maravilhoso, maravilhoso amigo. São amigos, entendeu? Que moram no nosso coração, apesar desse período distante, né? Mas que o coração ainda continua representado. Eu quero também mandar um abraço para o Balé, que minha filha trabalha, entendeu? Minha filha mais velha, Laura. A minha filha agora já está uma moça, cara. Já até casou, Adão. Que bom. Até casou. Nossa Deus. Agora eu tô... Eu vejo nos seus cabelos brancos. Hã? Eu vejo nos seus cabelos brancos que as coisas vão... que o tempo vai passando. Presbíteros. Clã. Aqui. Você sabe que eu estou aqui na iminência de ser avô, né? Meus parabéns. Aqui. Quero também deixar um abraço para a Rose, sua esposa. Entendeu? Bênção de Deus da minha vida, um grande presente de Deus da minha vida foi a Rose. Amém. Seus filhos... E agora a gente está esperando aí a Ágata e o Enzo Miguel, que estão chegando aí na família. Lembrando, Adão, só quero fazer uma parte aqui, só para a gente encerrar. Ensina o seu filho o caminho que deve andar, cara. Ninguém é flamenguista nessa casa, não? Então...
Então, eu trouxe o pessoal aqui para São Paulo, aí ficou o João Marcos e o Barnabé São Paulino e o Miriam palmeirense. Faz Aí, parte. Mas eu já estou cantando o hino do Flamengo para a Ágata na barriga para ver se ela já aprende logo cedo. não, faz bem. Ensina a criança o caminho que deve andar, tá certo. Pois é. Tudo Meu a ver amigo, com família, hein? meu amigo, faça suas considerações finais, aí depois a gente continua conversando em off, eu e Tá você. certo, tá certo. Que bom que você disponibilizou o seu tempo para assistir esse Teologando entre Amigos. Você que está assistindo agora, você que vai assistir depois, onde quer que chegar a nossa voz, que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre sua família, sobre sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja, que em todas as circunstâncias da vida, Deus possa realmente iluminar e dirigir cada um de nós. Só para a gente resumir, missão no mundo, missão, como fazer missão em tempos de pandemia. Então a gente começou lá falando da missão no trabalho, a missão na igreja, a missão na família. A missão antes da pandemia, a missão aqui durante a pandemia. E depois, como que vai ser? Que o Espírito Santo possa completar essa palavra no coração de cada um de nós e possa realmente iluminar a nossa mente, a nossa caminhada. Muito obrigado a todos que estiveram presentes. Muito obrigado, meu amado irmão pastor Glaudio, sua esposa, sua família, gente que eu amo demais. Beijo no coração, beijo virtual com muito carinho. Adão, eu agradeço, tá? Nós vamos ter outros momentos sobre mais assuntos. E como diria aquele rapaz, são tantas emoções, bicho. Sabe? São tantas emoções. E, Adão, você lembra da foto na parede do quarto na faculdade, né? Adão. Deixa eu mais uma vez um abraço para você, para sua família. Um beijão em vocês. Amém. Querido, você que nos assiste, que nos assistiu, quarta-feira que vem nós vamos estar juntos novamente. Eu quero contar com você mais uma vez para perguntas, tirar dúvidas. Nós vamos ter outro assunto muito bacana que você vai gostar, que você vai compartilhar com seus amigos, que vai ser de grande valia para a sua vida. Como o Adão disse, Deus te abençoe, Deus te guarde. Uma semana, o restante de semana abençoado, debaixo da graça de Deus. E que quarta-feira que vem, eu e você, possamos teologar mais um pouquinho. Um abração.